prazer estar aqui. Boa tarde, primeiramente. A palestra estava o tema em inglês, mas a gente não vai falar em inglês, né? Essa aí sou eu, segundo uma inteligência artificial, inclusive. A vida com a inteligência artificial, aparentemente, ela se torna bem mais simples. Tem um QR Code aqui que eu deixei para a gente fazer uma brincadeirinha. Eu poderia fazer da maneira tradicional, me apresentar, né, mas vou tentar fazer isso de uma maneira bem simples para a gente ir para a parte legal da palestra, que é a parte mais técnica. Tá? Esse QR Code é uma brincadeira que eu faço geralmente na parte de conscientização. Eu atuo no ramo financeiro, atuo no time de arquitetura de segurança da informação, sou professora universitária. E além disso, eu participo de uma ONG super legal, inclusive quem quiser depois, o Cyber Security Girls está lá no fundo do evento. E a gente tem um trabalho de conscientização e mentoria muito bacana, né? Que é a parte que a gente brinca que é a parte mais difícil ainda, né? Que é você ensinar o usuário, você trazer novas meninas para a área. Então esse QR Code aqui é uma brincadeirinha que a gente faz geralmente quando a gente ensina não clique em qualquer link, né? Não aponte o celular para qualquer QR Code que apareça, né? Pode nem tudo parecer do jeito que é. Mas, hoje, o nosso tema é um tema, acho que meio hype, né? Quem aqui não aguenta mais falar sobre inteligência artificial? Levanta a mão. Só tem inteligência artificial, né? Inclusive, a palestra que abriu o evento foi sobre a inteligência artificial. E é um tema extremamente na moda, né? Só que aqui eu vou trazer um pouquinho da inteligência artificial dentro da cibersegurança, né? Que eu acho que é um tema que cabe mais e faz mais sentido para todo mundo que está aqui. Tá? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente ouve muita coisa, né? A gente ouve sobre ChatGPT, a gente ouve sobre chat do Bing, a gente ouve sobre deepfake, né? Enfim. Só que a gente também tem uma parte técnica da inteligência artificial que ela já não vem de hoje, né? Ela já vem de algum tempo. Então, se a gente pegar ali início do século XVIII, a gente tem já os nossos primeiros autômatos. E até hoje, a automatização ela é confundida com a inteligência artificial. Então, nós temos uma série de robôs que fazem tarefas automatizadas, mas que não necessariamente estejam utilizando inteligência artificial. E isso já acontecia lá no século XVIII, quando nós tivemos primeiras tarefas automatizadas. Então, uma esteira ali, você ensina um robô a fazer A, B e C, né? Então você vai embalar uma bala e vai colocar a bala dentro de um cesto. Isso não necessariamente tem inteligência artificial. Tá? A gente tem uma dificuldade também muito grande no conceito da inteligência artificial até hoje, que isso ainda é um dos desafios, que a gente fala num outro assunto aqui, eu nem vou trazer esse tema aqui, mas de lá para cá a gente vem evoluindo, não só na inteligência artificial, né? A gente vem evoluindo no nosso poder computacional. Se a gente pegar o poder computacional, por exemplo, de 1950, não é o mesmo poder computacional que a gente tem hoje. E já em 1950, o matemático Alan Turing, ele propôs um teste onde ele pegava esses autômatos e ele falava assim, só vai ser considerado inteligência artificial se esse robô, né, ele se passar por um ser humano. Então, se eu, Gabriela, estiver conversando com um robô, como hoje em dia tem, e eu não souber identificar se aquilo é um robô ou se aquilo é uma pessoa, eu posso considerar inteligência artificial. Tá? E isso em 1950, então já não é tão novo. Para a ciência é super novo, né? Mas para a gente já não é algo tão novo como a gente vê, né? Por exemplo, 2011, que foi quando a Apple lançou a Siri como assistente virtual. E de lá para cá, muitas assistentes virtuais vêm sendo integradas e vêm sendo lançadas, né? Os bancos já possuem assistentes virtuais. Hoje em dia, praticamente todo o canal que a gente entra, um primeiro atendimento é feito com chat, né? Um chatbot ali, que ele está aprendendo. E a gente vê uma evolução muito grande desses chatbots, né? Então, quanto mais dado eu dou, né? Uma sociedade baseada em dados, quanto mais dado eu dou para essa inteligência artificial, melhor vai ser a precisão que ela vai me trazer respostas. Tá? Então, hoje, a gente está num momento que possui deepfakes, que possui ChatGPT, que possui imagens sendo geradas por inteligência artificial, que possui outros tipos de chat, né, além do ChatGPT, uma série de ferramentas que utilizam inteligência artificial e que a gente já percebe no nosso dia a dia. Isso aqui é um programa, se eu não me engano, da China ou da Coreia, que o apresentador do jornal é um robô. E, assim,
olhando a foto não parece, e olhando o vídeo parece menos ainda que não seja uma pessoa. E entre outros deepfakes que a gente tem visto por aí, e que para isso se tornar uma realidade é rápido. A gente sabe que difundindo aí certas informações, a gente tem uma falsa veracidade, como se fosse um falso positivo, de que se é aquilo real ou não. Tá? Então, por que a gente vai usar a inteligência artificial na segurança cibernética? Essa parte aqui é legal. Eu trouxe alguns porquês, que a gente poderia trazer. Então, acho que o principal deles é o aumento de dados. Então, a gente está numa sociedade que vive baseada em dados. Então, eu não preciso mais necessariamente ter algo na minha mão. Eu tenho grandes empresas de alimento que elas não produzem nenhum alimento. O que elas têm? Elas têm dados. Então, ela tem o dado de quem produz esse alimento e o dado de quem quer esse alimento. Ela cruza e ela fornece isso para o cliente. Eu tenho grandes empresas de aluguéis de carro que não possuem um carro em sua frota. Ela possui informações. Então, ela tem a pessoa que tem aquele carro, quem precisa daquele carro, e ela cruza essa informação. Agora, vamos trazer aqui para a nossa realidade de equipe de cibersegurança. Eu no meu SOC, vamos supor que eu tenho uma empresa e dentro do meu SOC eu tenho ali 4 ou 5 funcionários. Essa quantidade de dados sendo gerados, esses dados eles vão alertar um tradicional CIEM. Eu, enquanto 1, 2, 3, eu vou conseguir olhar para todos esses logs? Se torna desumano. Então, dados que não são mais gerados de uma plataforma específica, não é on-premise mais, agora está na nuvem, também está local, tem um servidor local, está no celular, está no computador, está no Brasil, mas também pode estar num outro país. Como que eu vou conseguir gerar todos esses dados e analisar todos esses dados sem que passe muito falso positivo? Tá? Outro ponto que a gente poderia colocar aqui para o uso de ataques e vulnerabilidades mais sofisticados. Então, a gente não tem a IA sendo usada só para o bem. A gente também tem, lógico, como tudo, a gente vai ter a parte ruim dessa história e a gente precisa prevenir isso. A gente não pode ser, numa brincadeira de gato-rato, sempre estar só fugindo. A gente tem que tentar se antecipar. Novas tendências. Então, metaverso. Como que eu vou conseguir proteger o meu metaverso? Quais são os meus desafios? Um IoT, um smartwatch e todas essas novas plataformas e tecnologias que surgem, a gente sabe, todo mundo que trabalha aqui com segurança abre o Gartner e no Gartner vai aparecer todo ano uma série de tendências novas. Realmente eu preciso ficar correndo atrás daquilo. Como que eu vou me preparar enquanto empresa para garantir que esses dados eles estejam bem cuidados? E aí, por fim, a gente poderia falar das automações. Que aí a gente volta há tantos anos o ser humano procurando sempre automatizar as tarefas. Então, o que eu posso fazer com a IA para que o meu fluxo, a minha esteira, ela fique de uma forma mais ágil, menos parada? Então, sem que eu dependa tanto de certas ações, me baseando em comportamento, por exemplo, análise comportamental, me baseando em diferentes localidades. Mas vamos focar aqui nessa parte legal aqui dos dados gerados. A gente tem hoje uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é praticamente a única lei que traz alguma coisa sobre inteligência artificial. A gente ainda não teve a lei da inteligência artificial aprovada aqui no Brasil ainda. Então, a gente tem a LGPD falando que, pensando ali na pirâmide DICS, então a gente tem os dados, depois a gente teria uma informação, que seriam os dados organizados. Pensando só nos dados, eu tenho dados pessoais sensíveis. Só que se a gente olha apenas para a lei, eu não vejo a quantidade de responsabilidade que tem em cima de cada dado. Então, dentro de um dado pessoal sensível, eu como empresa, o que eu penso? Eu preciso proteger a biometria do meu colaborador. Então, eu vou colocar um passwordless na minha empresa, mas eu preciso garantir que essa biometria ela esteja protegida porque é um dado pessoal sensível. E se eu não estiver protegida, eu vou ser multada. Legal. Mas, e além disso, tudo que está trafegando ali dentro? E o segredo, e a vida pessoal, e as particularidades de cada um? Será que eu querendo usar a inteligência artificial, todo mundo aqui quer ter uma Ferrari. Eu vou falar de Ferrari, eu sou péssima com carros, então eu vou pegar a Ferrari que é a mais famosa. Então, eu queria ter uma Ferrari, mas eu não posso simplesmente chegar na loja e comprar uma Ferrari. Eu preciso entender um pouco de carro, eu preciso ter dinheiro para comprar um seguro, eu preciso ter um lugar para guardar essa Ferrari, eu preciso saber dirigir essa Ferrari. E com a inteligência artificial é a mesma coisa.
Porque não adianta eu pegar uma ferramenta, né, eu chegar aqui para vocês e vender uma ferramenta, olha, eu vou vender um software para vocês que tem tudo automatizado e que tem processos maravilhosos, vocês podem integrar e tem API, mas se eu não tiver toda uma estrutura preparada para receber essa ferramenta. A IBM, ano passado, divulgou uma pesquisa de quanto custa, né, em média, uma violação de dado. Essa pesquisa ela foi feita com 550 empresas ao redor do mundo, de 17 segmentos. E aqui a gente tem um número que é um número em valor. Né? Então, quanto eu tive em média? Né? Eu tive isso. Mas, além disso, a gente sempre tem que pensar, enquanto segurança, largar de ser um pouquinho da segurança proibitiva e tentar ser uma segurança mais inclusiva. Né? Então, além desse valor que vai ser gasto pela minha empresa, o que está por trás disso tudo? Se eu tiver um dado vazado, eu como empresa, será que o meu cliente vai voltar a confiar em mim? Será que o meu fornecedor vai querer fazer negócio comigo? Será que o filho do meu diretor, como será que ele vai ser visto na escola, dependendo do dado que for vazado? Então, a gente pode aqui usar a inteligência artificial para ajudar esses processos de segurança. E não digo só segurança cibernética, eu digo segurança como um todo, porque a gente procura o tempo todo segurança, né? Então, eu vou trazer aqui 4 tipos de inteligência artificial que a gente usa, não são únicos, tá? São alguns exemplos, até porque a gente tem pouco tempo, mas que a gente usa na inteligência artificial bastante. Então, a primeira é a pesquisa visual computacional, e aqui eu tenho certeza que todo mundo já lidou com isso, porque seriam os famosos MFA, passwordless, ou quando a gente vai fazer algum tipo de reconhecimento nos aeroportos também tem, né, aquela questão de procurar alguém que está sendo, foi encontrado fulano de tal, porque foi feita deu um match ali na imagem. Né? Então, você tem a pesquisa visual computacional. A gente tem o processamento de linguagem natural, que é o que os chatbots usam. Né? Então, se a gente pensar numa criança, por exemplo, para dar um exemplo bem real, uma criança de 2 anos, ela não vai conseguir falar tão bem quanto uma criança de 5 anos. E não quer dizer que a criança de 5 anos ficou sentada lendo um dicionário, mas ela adquiriu experiência e ela tem um vocábulo muito maior e ela consegue se expressar melhor do que uma criança menor. E a mesma coisa o chatbot. Quanto mais eu dou o meu chatbot para conversar com vocês, melhor vai ser sempre a precisão dele. Porque ele vai pegando os trejeitos, ele vai pegando as palavras, ele vai aprendendo vocabulário, até que chegue no momento que ele já está se comunicando de igual para igual. Lembrando sempre que hoje a gente está numa inteligência artificial fraca. A gente não chegou na inteligência artificial forte ainda. Machine Learning, que é o tradicional aprendizado de máquinas. E aí a gente vem para a parte que entraria a inteligência artificial forte, que é a IA generativa. A IA generativa é a inteligência artificial que gera dados. Então, ela é baseada em rede neural. E aí, ela recebe os dados, ela analisa aqueles dados e ela cria novos dados. E essa inteligência artificial, ela é perigosa. É onde alguns países já até barraram a inteligência artificial forte o uso, né, porque a gente corre o risco de, se não tiver bem normatizado, perder um pouco da mão. Né? Porque essa inteligência artificial ela consegue, por exemplo, ter uma tomada de decisão. Então, se eu peço para um robô, né, pega essa garrafa daqui e coloca aqui, ele vai fazer. Se essa garrafa cai, ele não sabe o que fazer. Aí ficam aqueles processos que a gente vê geralmente, a Lê até deu um exemplo da porta que fica tentando fechar e não consegue, porque ela não sabe o que ela vai fazer se aquele processo não estiver funcionando. Uma inteligência artificial forte, né, generativa aqui no caso, ela consegue tomar uma decisão. Então, em cima dos dados que foram imputados nela, ela consegue falar assim, não, essa garrafa aqui já está ruim, eu vou jogar ela no lixo, vou pegar uma nova e vou continuar o meu processo. E isso a gente pode usar também na inteligência artificial, na segurança cibernética. Eu trouxe aqui alguns exemplos que usam IA generativa, né, que são mais famosos, mas a gente consegue usar isso também na segurança cibernética. Então, anti-spam e anti-phishing, por exemplo, o anti-spam tradicional, eu pegava um e-mail que era spam, eu pegava um e-mail que não era spam, né, e falava, olha, tudo que for mais ou menos parecido com esse é spam, tudo que não for, não é. E numa IA generativa, ela já consegue analisar esses dados imputados dentro dela e ela olhar se aquele e-mail é spam ou não. Né? Ela já consegue, na parte de conscientização, gerar falsos phishings para mandar para o meu usuário. Né? Então, eu já consigo melhorar o meu processo num nível que eu não precise ter um trabalho braçal, manual, né, e desonerar o meu time para que o meu time consiga fazer outras coisas. Né? A mesma coisa no anti-phishing.
A mesma coisa nos logs. Se a gente pegar uma arquitetura mesh, eu não preciso mais centralizar todos os meus logs no meu CIEM, né? Deixar tudo ali bonitinho, o meu analista vai ficar sentado analisando o log, ver se aquilo é um falso positivo ou não, ver se aquilo faz sentido ou não, né? Eu já tenho uma inteligência artificial ali passando, onde ela consegue fazer uma análise comportamental, por exemplo. Então, qual que é o comportamento médio do meu colaborador? Assim, geralmente, ele acessa todo dia das 8 às 5. E, de repente, ele começou a acessar às 8 da noite. Né? Será que realmente eu preciso tomar cuidado e olhar para esse log? Ou não, é um falso positivo, eu posso seguir em diante. Então, a inteligência artificial generativa ela consegue chegar nesse ponto. Além das autenticações biométricas, que são as famosas, o mais famoso, assim, o passwordless, né, o MFA, no qual a gente faz reconhecimento facial. Tá? E aí também é muito perigoso, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existem alguns vieses, algoritmos que podem ser racistas, né? A gente entra naquela questão da ética, que eu vou até trazer um pouquinho para vocês ali na frente. E aí também, aonde eu guardo esse reconhecimento facial. Né? Então, aí entra a questão da Ferrari, que eu brinquei aqui, se eu estou realmente preparada para usar, por exemplo, um Windows Hello no meu computador. Será que eu sei aonde essa biometria está sendo guardada? Né? Ou simplesmente eu vou implantar lá para o meu colaborador ficar feliz? Na parte anti-phishing, né, que eu comentei, o phishing é um dos ataques mais famosos, né, um dos principais ataques aqui no Brasil, falando de Brasil. E a gente consegue usar a IA generativa para trabalhar em cima dele, ao nosso favor, né, tanto na prevenção quanto na conscientização do phishing. E aqui eu trouxe uma ferramenta específica, né, de um fornecedor específico, mas é um Defender, onde ele tem um fluxo tradicional, que ele recebe o log, ele já analisa, né, aqui o log com alguns classificadores de machine learning, e ele manda alguns alertas para o meu SOC analisar. E aí o meu SOC tem que ficar ali analisando, olhando se está, se não está. Quando eu implemento outros módulos de inteligência artificial, eu mudo o meu processo. Né? Então, eu tenho um grande processo aqui que pode até gerar muitos falsos positivos, e aí eu encurto esse meu processo, automatizando e otimizando ele. Então, eu consigo olhar para prioridade de score, eu consigo ter uma base gráfica desses logs, e aí eu consigo já tomar uma ação, sem ter que passar por alguém. Gabi, então eu estou 100% seguro. Não, não funciona dessa forma e todo mundo aqui sabe. Mas a gente vai sempre em busca de melhorias. Né? E tendo em vista a quantidade de logs que um SOC recebe hoje em dia, todo mundo sabe aqui a quantidade, né? Isso aqui pode facilitar e pode trazer melhorias, claro, sempre bem feito. Não adianta simplesmente eu impor, pegar uma ferramenta pronta, colocar lá e achar que ela vai resolver os meus problemas. Não é isso. Até continuando falando de logs, né? Usando aqui, eu coloquei o QChain, mas enfim, a gente tem uma série de formas de fazer essa análise com inteligência artificial. Então, ali é o que um CIEM tradicional receberia. Essa quantidade de logs aqui, né, uma pesquisa que foi feita. E aí, usando o machine learning aqui, fazendo o processo do QChain, né, ele decifrando ali tudo que foi feito, olhando a fonte, olhando o IP, olhando se ali tem uma assinatura maliciosa ou não, e olhando também para a prioridade score, eu diminuo para 25 incidentes dentro do meu SOC. Lógico que isso aqui não é uma realidade, né? Não quer dizer que sempre vai ser assim, mas é uma possibilidade. E olhando mais uma vez para a pesquisa da IBM, a gente vê como as empresas já estão utilizando, ou seja, até o ano passado a inteligência artificial era uma tendência no Gartner, hoje ela já é uma realidade. Né? Então, se a gente olhar ali para 2020, né, o início da pandemia, para o ano passado, que essa pesquisa foi do ano passado, a gente teve uma queda de 11% em empresas que não tinham nada de inteligência artificial na sua segurança. Né? Olhando para empresas que já tinham alguma coisa, juntar ali, tinha 59%, né, de empresas que já tinham algo ou que já estavam 100%, e que agora foi para 70%. A gente teve um aumento aí de mais de 10% nesse número. Então, a inteligência artificial ela já é uma realidade dentro na nossa realidade, né, na nossa vida, mas dentro de segurança, ela também já é uma realidade. Ela já não é mais algo que, putz, eu preciso começar a pensar. Não, pensando nos nossos cenários, pensando no mundo virtual, onde a gente não tem mais perimetrização, né, a gente já possui uma realidade muito legal da inteligência artificial. E aí eu trouxe alguns desafios. Né, então, os valores a gente sabe que ainda é algo alto, né, então acaba sendo um desafio, sim.
A privacidade dos dados, então, como eu estou guardando esses dados que eu tô guardando, porque assim, não só o reconhecimento facial, mas, por exemplo, uma análise comportamental, ele também está recolhendo logs dos meus usuários. Aonde esses dados são? Ah, está na nuvem, está seguro? O meu provedor de segurança que se vire para guardar esses logs. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Risco de propriedade intelectual, aqui é mais para a parte da inteligência artificial generativa, que ela acaba gerando dados e não necessariamente a gente consiga saber, dizer quem está gerando esses dados, né? Então, entra nessa parte de direito autoral, dependendo do que está sendo gerado. E os normativos e leis, que aí eu deixo aqui para vocês, esse vocês podem acessar assim. É uma pesquisa da USP, a USP tem um núcleo de inteligência artificial, e o ano passado eles fizeram uma revistinha falando sobre como está o normativo no Brasil. Então, todas as normas que já tiveram uma tentativa de aprovação, o que já foi aprovado, no que está sendo baseado ou não essas normas, né? Olhando para a LGPD, olhando para a GDPR, olhando para a OCDE. Então, tudo que a gente possui, eles fizeram aqui um resumo e colocaram, e eles levantam exatamente esse ponto aqui. Se a gente vai falar de inteligência artificial e a gente vai falar de ética, essa ética ela vai ser sob a perspectiva de quem? Então, se não tem uma norma, eu posso ensinar o que eu quiser. E aí, talvez o que não seja uma realidade na minha empresa, seja uma realidade em outra empresa. Então, hoje a gente já vê aqui no Brasil empresas criando regulamentos internos para o uso de inteligência artificial. Porque a gente não sabe, a gente não tem uma norma maior. Então, eu vou criando essas próprias regras. E aí, para acabar, eu trouxe um slide muito legal, não é esse? É o slide que a Alessandra fez, e ele mostra os impactos da inteligência artificial. Então, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Se a gente foca aqui em segurança, eu tenho ali na parte positiva, como a gente falou, uma redução de erros e melhorias de qualidade. Eu tenho uma melhoria de eficiência, eu tenho uma automatização de tarefas, eu tenho uma melhoria de segurança. Se a gente olha para a parte negativa, que nem sempre é o que a gente quer, mas que é uma realidade, a gente tem, por exemplo, uma perda de privacidade. Porque essa inteligência artificial ela é intrusiva, ela vai entrar no detalhe. Se a gente sair um pouquinho do mundo da segurança e a gente olhar para uma Alexa, a gente sabe que ela está invadindo ali a nossa privacidade às vezes. A gente tem maiores ataques cibernéticos, um mundo bem virtual. A gente tem, talvez, uma falta de transparência. A gente tem essa questão da ética. Então, a linha aqui do uso da inteligência artificial, ela é muito tênue entre o positivo e o negativo. E aí nós, enquanto empresas, a gente sabe que a gente tem um discurso mercadológico, que a gente vai colocar o que está sendo solicitado. Só que a gente tem que sempre olhar bem para essa ferramenta e tentar entender o todo dela. Além da questão técnica. Legal, a questão técnica está muito clara aqui. E o que mais além disso eu preciso? Então eu vou colocar um anti-spam que usa inteligência artificial, é sensacional. Mas eu entender e eu ter pessoas que trabalham comigo, que estão naquela equipe, que entendam isso e que saibam que elas estão mexendo. Para que não fique simplesmente mais uma ferramenta para o meu SOC analisar, ou mais uma ferramenta para o meu time de segurança mexer, sem envolver todo o time, sem envolver toda a empresa, e tendo em noção dessa quantidade de dados e dessa criticidade que está sendo rolado ali atrás. As ferramentas de segurança, e aí é que todo mundo aqui que trabalha com isso sabe, já armazenam muitos logs por natureza. E agora a gente tem cada vez mais dados de formas automatizadas para que a gente possa ter uma resposta sempre melhor. Então, para que eu não leve um dia para descobrir um novo... Se aparece um Zero Day, se eu demorei ali 48 horas para achar alguma possibilidade de uma intrusão ou de um código malicioso. Eu já tenho esteiras, por exemplo, de desenvolvimento seguro, onde essas esteiras elas possuem módulos de inteligência artificial, para que eu não precise chegar lá na frente e descobrir o erro. A gente conseguir antecipar, que é algo que a segurança sempre sonhou, na verdade, a gente antecipar os ataques e a gente manter um ambiente cada vez mais seguro. E é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Prazer.